Gravação iniciada, presidente. Obrigada, Patrícia. Então, pessoal, boa tarde novamente. Retomando a nossa sessão de julgamento do dia 13 de janeiro de 2021, período da tarde, segunda parte da sessão, da primeira turma da terceira Câmara da segunda sessão do CAF. Presentes os conselheiros Paulo César Macedo Pessoa, Wesley Rocha, Kleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develi Montes, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dauritim do Vale e Sheila Aires Cartacho Gomes, que votarão nessa sequência. A doutora Cláudia está substituindo o doutor João Maurício, que é conselheiro aqui do nosso colegiado, e permanecerá conosco durante toda a sessão de julgamento. Eu vou retomar os processos da parte da manhã, que eles são mais antigos na pauta, eu vou dar prioridade para esses processos, que são retornos. Eu vou para o item 70 da pauta, Marlene Borges Ferreira Vieira, de relatoria do Dr. Kleber. Autoinfração, imposto de renda pessoa física, é omissão de rendimento caracterizado por depósitos bancários não comprovados. Bom, esse aqui é só meras alegações. A maior parte do voto é com relação ao sigilo bancário, né? Ela questiona a questão do sigilo bancário, ela considera que depósito bancário não é fato gerador de imposto de renda, a multa ela considera de caráter confiscatório, invoca a equidade tributária. Isso é basicamente os pedidos dela, que também pede de perícia, para que se faça perícia para comprovar. Então, passando ao voto, eu novamente adoto aqui o voto da DRJ. Questão do sigilo bancário, a gente não tem mais essa discussão, está superada. Eu vou partir para questão de prova da contribuinte com relação aos depósitos bancários, os depósitos omitidos. Não obstante, o contribuinte não concorda com a atribuição dos utilizadores realizada pelo fiscal, apontando para outra relação de usuários na impugnação que declara ser a correta. No presente caso, a impugnante não juntou elementos comprobatórios de que, de fato, as pessoas, ela disse que a conta tinha várias pessoas que movimentavam, né? As pessoas relacionadas possíveis foram as verdadeiras usuárias das contas correntes especificadas os valores movimentados por ele. Ao contrário, constata-se por meio da escrituração contábil juntada aos autos do processo tal, relativamente ao imposto de renda de seu cônjuge, Silvio Osni Vieira, substanciado no livro de arte, livro razão, balancete de verificação, balanço patrimonial e demonstração do resultado, apostadas por 331442 daquele, que sequer existe a criação na contabilidade da Blue Metal, que era a empresa que ela alega, que movimentava em nome da Blue Metal e que várias pessoas movimentavam na sua conta. Então, na contabilidade da Blue Metal, da conta contábil específica para as contas correntes bancárias, limitando-se toda a movimentação financeira a transitar somente pela conta caixa. Quanto à questão envolvendo uma enchente que houve em Blumenau em 2008. Ainda que a contribuinte em sua defesa tenha se reportado a tal fato para ser admitido um ano probatório, o fato é que, em contraponto ao que alegou, foram apresentados diversos documentos produzidos em data anterior à catástrofe, na tentativa de demonstrar a origem dos recursos, tais como contratos sociais e alteração. Todos acostados ao processo relativo ao IRPF do marido, citado anteriormente. Então, alega que houve uma destruição de documento, uma enchente, mas é apresentado, no caso do marido, documentos anteriores à catástrofe. Assim, não há como acatar tal justificativa apresentada pela autuada para se desincumbir do dever de comprovar de onde provieram os recursos depositados. Além disso, pelas provas constantes dos autos, visto que, literalmente, não há como acatar os julgamentos da contribuinte em virtude de direcionarem para a impossibilidade de pertencer inteiramente à empresa Blue Metal, os recursos que transitavam na conta dela. Somado a isso, a se levar em conta ainda que a contribuinte na fase impugnatória não procura, como já ocorreu na fase inquisitória do lançamento, justificar a procedência dos referidos recursos depositados em sua conta corrente. Tampouco carreia dos autos documentos tendentes a comprovar. Em suma, elas são só alegações. Alegou até um enchente aqui, né?
Então, não tem como aceitar suas alegações como justificadoras dos depósitos. O pedido de perícia, eu acho que é necessário, desnecessário, é prescindível o caso, né, que já teve chance de apostar todos os documentos necessários e só é para questão de comprovação de depósito bancário, uma necessidade de perícia nisso. Então, eu rejeito a preliminar, rejeito o pedido de perícia e, no mérito, nego provimento ao recurso. Ok. Algum questionamento, pessoal? Dr. Paulo? Acompanho. Dr. Wesley? Dr. Wesley? Está sem microfone. Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Cláudia? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Me acompanho. Eu também acompanho. Então, item 70, Marlene Borges Ferreira acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em rejeitar a preliminar, em deferir o pedido de perícia no mérito por negar provimento ao recurso. Esse foi o item 70. 71, também do Dr. Kleber, Odete Fernandes. Isso, Odete, é o senhor Odete, né? Aqui, no caso, é um contribuinte. É uma auto-infração relativa ao imposto de renda da pessoa física motivada pela omissão de rendimento de atividade rural no ano calendário 2008 e omissão de rendimento por crédito bancário com origem não comprovada no calendário 2008-2009. Então, foi essa omissão dos rendimentos. Ele alega que os fatos narrados no auto-infração em epígrafe se resumem em suposta omissão de rendimento da atividade rural, fato de comprovação da origem do depósito saque bancário. Uma das origens mais fundamentadas com relação a tudo isso se prende ao fato do autor não querer recorrer a um contrato verbal existente entre o autuado e seu filho, Heloísio Fernandes, pois, conforme estabelecido, comprovado com a documentação anexa nos anexos rurais apresentados, estabelece que o autuado presta conta de 20% e seu filho 80% dos valores da atividade rural. Com relação aos depósitos serem feitos somente na conta do autuado, essas são as alegações dele na impugnação, né? A DRJ considerou improcedente, manteve o crédito tributário, e ele apresentou recurso voluntário com a alegação de que o auditor fiscal está se baseando em fatos foi só essas alegações, foram só essas alegações no recurso, né? Está se baseando em fatos supostamente por dedução e não por veracidade de documentos comprovatórios. Cita o exemplo da argumentação do voto da DRJ de folha 762, no qual o valor denominado como empréstimo pela fiscalização consiste, segundo o recorrente, na verdade, em um adiantamento. Portanto, na sua argumentação, o lançamento é ilegítimo e nulo, pois que não existia justa causa para a sua lavratura e requer que o mesmo seja cancelado. Esse é o relatório. Então, do pedido de anulação do lançamento. O recorrente afirma que o lançamento é legítimo e nulo, né? Eu mostrei que não está nos casos de nulidade do artigo 59 do decreto. Como nenhuma dessas hipóteses ocorreu, no caso do exame, não há que se falar em nulidade. Numérico, eu cito novamente a Lei 9.430, com relação à presunção. De acordo com o dispositivo supra, basta ao ofício demonstrar a existência de depósito bancário. Eu explico que trata-se de uma presunção legal, do tipo juris tanto, etc. Assim, com a constatação de movimentação financeira pela fiscalização, cabia ao contribuinte, com inversão do ônus a comprovação. O contribuinte foi intimado e, com seus argumentos, não esclareceu ou comprovou a origem do depósito. Com isso, operou-se a presunção. O requerente argumenta que o auditor fiscal está se baseando em fatos supostamente por dedução e não por veracidade de documentos comprovatórios, no qual o recorrente cita como exemplo a argumentação do voto da DRJ, que eu reproduzo aqui, e explico. Ora, a DRJ decidiu que os argumentos e documentos apresentados diante dos fatos não comprovam os mesmos. Portanto, invertido o ônus da prova e o recorrente não tendo apresentado documentos hábeis e idôneos para comprovar o alegado, operou-se a presunção de omissão de rendimentos. Portanto, não há que se falar em nulidade ou ilegitimidade do lançamento. Então, do exposto, eu nego provimento ao recurso. Tem em preliminar lá em cima, né, de nulidade. Então, Está preliminar aqui. Eu até falo aqui, nulidade no fim, né? Então, rejeitar preliminar e negar provimento ao recurso. Ok. Algum questionamento, pessoal?
Dr. Paulo? Acompanho o relator. Dr. Wesley? Acompanho. Doutora Fernanda? Relator. Doutora Cláudia? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Dr. Maurício? Também acompanho. Também acompanho. Então, item 71, Odete Fernandes, acorda aos membros do colegiado por unanimidade de votos em rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso. 72, também do Dr. Kleber Paulo Roberto Corral. Trata-se de auto-infração referente de imposto de renda de pessoa física em virtude da constatação de irregularidade na declaração de ajuste anual dos exercícios 2005, 6, 7, 8 e 9. De acordo com a fiscalização na descrição dos fatos em enquadramento legal, ficou constatado que o contribuinte classificou, declarou indevidamente rendimentos na declaração desses exercícios anteriormente citados. Então, eu vou ler aqui o que ele... Na impugnação, aqui é uma classificação indevida, né? Colocou como alguns rendimentos como... Eu vou ler mesmo aqui o pedido dele na impugnação. No item 1, discorreu sobre a homologação tácita do lançamento, indicando como causa extintiva do crédito. Afirmou que comprova o extrato de processamento da declaração. Um dos fatos dele é que, como a declaração foi processada e teve restituição, então não tem mais como lançar. Afirmou que sua pretensão está respaldada no discernimento de ATJ. No item 2 da impugnação, que é o que mais interessa aqui, alegou que a Fundação CE de Seguridade Social, fonte pagadora responsável pela retenção do tributo, desde quando foi notificado pela Justiça Federal a suspender o imposto de renda incidente sobre o pagamento do benefício de complementação de aposentadoria devido ao autor, tinha ciência do conteúdo do ato e da sua limitação. Segundo destacou as folhas 190, não assiste razão à Secretaria da Receita Federal na pretensão de constituir o crédito tributário por meio da presente resolução, uma vez que os valores são indevidos por força de decisão judicial transitada em julgado proferido nos autos tal, no Tribunal Regional Federal, no agravo. Afirmou que o crédito tributário está extinto por força do processamento definitivo da declaração de ajuste anual. Ao concluir suas razões, o contribuinte requereu a anulação do lançamento ante a inexigibilidade da obrigação tributária, os tipos do artigo 156 do CPN. A DRJ considerou improcedente e manteve. Conformado, o contribuinte reitera os argumentos da impugnação e questiona a aplicação da multa de ofício, mesmo com a exigibilidade do tributo suspenso. Então, o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, sendo coincidentes as razões, eu adoto o voto da DRJ. No mérito, eu não considero a nulidade, não está no artigo 59. Quanto ao mérito, o contribuinte argumentou que o crédito tributário está extinto por força de processamento. Essa é a primeira vez que eu vejo essa alegação, né? Como teve o processamento da declaração e teve a restituição, né? Ele acha que, então, não tinha mais como fazer o lançamento, né? E esquece que o fisco tem 5 anos para... Então, rejeita essa pretensão dele, né? No caso mais abaixo, no caso em análise, conforme bem esclarece o relatório fiscal, aplicando-se a decisão transitada em julgado nos autos, o que aconteceu é o seguinte, ele ganhou uma ação, porque ele recolhia tributos sobre uma complementação de aposentadoria, foi deferido um valor, e ele teve direito de compensar nas declarações seguintes, ele compensava, só que ele ultrapassou o limite do crédito judicial, né? Ele ultrapassou o limite do crédito judicial, né? Como está explicado aí, por isso o fiscal glosou esse excesso de compensação e foi o que aconteceu. Então, também, eu rejeito essa condição dele. Ele se referia ao processo, o problema é que ele compensou mais do que ele tinha de crédito. Quanto à questão suscitada, ele requer a utilização da súmula CARF 73, ou a questão da multa, né? Ou a retirada da multa de 75% por força de uma decisão judicial que suspendia
que suspende a exigibilidade do crédito. Então, como ele não era obrigado a declarar, não incide a multa de 75%, que é o que eu vou ler agora. Já em relação à multa de ofício lançada no percentual de 75% sobre o valor do crédito tributário, assiste razão parcial ao contribuinte sobre a sua inexigibilidade, segundo fatos e fundamentos que se passa a expor. Eu reproduzo um memo que está na folha 236 da Procuradoria da Fazenda, e eu vou ler aqui o que está aí destacado. Mas houve antecipação de tutela em sede recursal para suspender o recolhimento do imposto de renda incidente sobre o benefício de aposentadoria complementar pago pela Fundação CE de Seguridade Social a contar de 2002, consoante informação prestada pela referida fundação, foi suspenso o desconto a partir de maio de 2002. O provimento definitivo final, não obstante pela procedência do pedido, foi no sentido de determinar se a dedução dos valores da base de cálculo do imposto de renda incidente sobre o benefício de aposentadoria do ano base, quando a aposentadoria do autor, que foi em 99. Nessa senda, se o autor promover a liquidação da sentença e a execução do julgado, as declarações de imposto de renda que restarão retificadas para efeito de cálculo declarado em débito serão provavelmente a dos anos 99 e 2000. Como ele continuou fazendo a compensação, daí houve a glosa por parte fiscal. Fazendo-se integralmente devido o imposto de renda de benefício de aposentadoria a partir de 2002 e nos anos posteriores outrora suspenso por meio de antecipação de tutela. Situação assim mantida até o ano de 2008. Então, de 2002 a 2008, ele tinha provimento, né, embora liminar, para não pagar imposto de renda sobre complementação de aposentadoria. E essa que foi glosada pelo fiscal, ela tem multa de 75%. De acordo com o memorando acima, houve antecipação de tutela para suspender o recolhimento do imposto de renda incidente sobre o benefício de aposentadoria complementar, pago pela Fundação tal, né, a contar de 2002. Ressalta-se que o auto de infração que lançou a multa de ofício somente foi lavrado em 7 de 10 de 2009, depois de transcorrer mais de 7 anos da suspensão da exigibilidade do imposto de renda. Para o caso em tela, tendo em vista a existência de decisão judicial que antecipou os efeitos da tutela muito tempo antes da instauração do procedimento de ofício, que culminou na lavratura dos autos de infração, deve ser cancelado o lançamento da multa de ofício. Os anos calendário 2004, ele está com provimento desde 2002, né? 2004, 2005, 2006, 2007, em estrita obediência ao comando normativo do artigo 63 da Lei 9.430 e da súmula CARF 9, número 17, né? Não cabe a exigência de multa de ofício do lançamento efetuado para prevenir a decadência quando a exigibilidade estiver suspensa na forma do inciso 4 ou 5º, né, que inclui a liminar em mandado de segurança ou liminar em uma ação qualquer. Quanto ao ano calendário de 2008, tendo em vista a declaração do imposto de renda ser no exercício de 2009, quando já não mais existiam os efeitos da tutela, tem-se que a exigibilidade já não estava suspensa, portanto, a multa é cabível por ter o contribuinte declarado indevidamente os rendimentos tributáveis. Do exposto, voto por rejeitar para liminar e no mérito por dar parcial provimento, para que seja excluída a multa de ofício aplicada nos exercícios 2005, 2006, 2007 e 2008. Não, exercício. Ano calendário 2008 é o 2000. Se eu estou dizendo aqui que é só o 2007. Exercício em 2007. 2008 já tinha sido suspensa a liminar e a declaração era só em 2007, né? Então, eu voto por rejeitar a preliminar e no mérito por dar parcial provimento para que seja excluída a multa de ofício desses 2005, 2006 e 2007. Mas é que, pela sua lógica, é só o 2009 que não exclui, né? Então, seria 5, 6, 7, 8. Exercício, você está falando. Não, mas o ano calendário de 2008, ele é declarado em 2009, já não tinha mais, ele já sabia que não estava mais suspenso. Sim, mas aí você colocou excluída a multa de ofício aplicada nos exercícios. Exercício 2008 e ano calendário 2007. Então, pois é, então é 2005, 2006 e 2007. Esses três aí. Tá, o doutor Paulo pediu para falar.
Sim, o que eu vejo é que esse processo, esse lançamento, ele não foi feito com a finalidade de prevenir a decadência. Está lá na introdução do relatório de fiscalização. Em 3 de maio de 2009, em atendimento à solicitação constante do mesmo tal da PGFN, que noticiou o trânsito em julgado da ação ordinária, de autoria do contribuinte perante a segunda vara e tal, foi iniciada a ação fiscal com o objetivo de revisar as declarações de ajuste do imposto de renda dos anos tais a tais. Ou seja, já havia um trânsito em julgado, não foi lançamento para prevenir a decadência, foi um lançamento em função de uma situação de fato que se apresentou. A tutela antecipada que foi concedida no curso da ação judicial não tem a ver com o lançamento do imposto suplementar, tem a ver com a retenção do imposto de renda na fonte, que deixou de ser feita num determinado período. Então, isso não é objeto do lançamento. Se não houve retenção, ele não pôde se beneficiar dela nas DPFs respectivas também, e não vai poder se beneficiar nesse lançamento aqui, que poderia ser deduzido caso houvesse retenções. Se não houver, não vai ser deduzido. Então, acho que não há que se falar em exclusão da multa de ofício, entendeu? Se eu não me engano, a lei mesmo não fala em questão de prevenir decadência, não. Ela fala que não incide, não há multa em lançamento que esteja suspenso, né? Mas não é o caso, não tinha nada suspenso aqui, não com relação a... Não, ele estava declarando com base no liminar, ele estava declarando como isento do imposto sobre aquela verba. Se houve uma ação fiscal, é porque ele não fez o que devia ter feito. Por exemplo, terminou a ação judicial, ele perdeu, ele deveria ter retificado as declarações dele. Se não retificou, sobreveio a ação fiscal. Ele teve a oportunidade para fazê-lo, entendeu? Teve, porque ele não está requerendo foi em isso. novembro de 2008 a situação foi revertida. A ação fiscal foi em 2009, ele poderia ter retificado antes da ação fiscal. Eu não sabia desse detalhe aí. Ele tinha que retificar, né? Porque aqui você fala que foi suspenso o desconto de 2002 até novembro de 2008. Um período anterior... E o auto foi lavrado em 10 de 2009, ou seja, já não tinha mais. Ele poderia ter retificado o imposto dele antes disso, né? Eu acho que a lei até fala, né? Acho que no 63 fala que tem prazo de 30 dias para ele promover depois da suspensão, da cassação, alguma coisa assim, né? Que os contribuintes têm 30 dias para retificar. E aí, como ele não fez a retificadora, acho que não cabe excluir a multa de ofício, não. Então eu altero. Essa observação aí eu não tinha. Então ele tinha que ter retificado, ainda tem o prazo de 30 dias, então eu mudo aqui para rejeitar, para eliminar e negar provimento ao recurso. Então, rejeitar preliminar e negar provimento ao recurso. Isso. Ok. Doutor Paulo, como vota? Acompanho o relator. Doutor Wesley? Acompanho. Doutora Fernanda? Relator. Doutora Cláudia? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Me acompanho. Eu também acompanho. Então, o item 72, Paulo Roberto Corral, acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso. Rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso. Indo para a Fernanda, 73, Roberto Klaus. Peraí, vamos lá. Eu não localizei na pasta. Então eu não colei. Só um minuto. Tem até o 48 para mim. Acho que esse foi retirado de pauta no mês passado, não foi, Xalop? Não foi isso? Deixa eu ver aqui. Não, ele era da sessão passada, ele deve estar lá. Ele foi retirado, foi retirado por decurso de tempo mesmo. Foi. Por isso. É o 156 do passado, tá lá. Começar.
Querem que eu colhe na pasta ou vocês conseguem visualizar em dezembro? É o 150. Já em dezembro. Tá. Nesse caso, trata-se de processo de notificação de lançamento que reduziu o valor da restituição, em razão de omissão de rendimentos da fonte pagadora Cooperativa Central de Crédito do Mato Grosso do Sul. Descrição dos fatos de notificação, verifica-se que o valor emitido refere-se a férias normais, proporcionais, recebidas conforme termos de rescisão do trabalho. Notificação de lançamento, análise de solicitação de retificação de lançamento apresentada pelo sujeito passivo, qual contestava omissão de rendimentos recebidos da mesma fonte pagadora, contudo no valor de 5.000. A SRL foi parcialmente deferida pela autoridade, a qual constatou, a partir da análise dos termos de rescisão do contrato, que parte dos 5.000 omitidos referiam-se a parcelas não tributáveis, aviso prévio indenizado, férias vencidas, não gozadas por necessidade de serviço, paga em pecúnia, e que apenas R$ 649 seriam tributáveis por se referirem a proporcionais pagas em pecúnia. Em sua impugnação, o interessado alega que a incidência do imposto de renda-fonte sobre as férias normais e o respectivo 13º fere os normativos vigentes. Além disso, vão de encontro à súmula 125 do STJ, e a própria PGFN segue entendimento do STJ conforme a solução de consulta 2 de 2008, e haveria várias decisões judiciais nesse sentido, conforme citadas e transcritas na impugnação. A DRJ Campo Grande, na análise da impugnatória, manifesta seu entendimento no sentido de que, quanto à jurisprudência transcrita pelo sujeito passivo, é de se observar que faz sentença apenas entre as partes e que os objetos dos litígios mencionados no acórdão não geram nenhuma obrigação de seguir entendimento pelo colegiado. Quanto à súmula 125 do STJ, vale registrar que o seu teor foi seguido pela autoridade fiscal, pois essa não fez incidir o imposto de renda sobre férias vencidas não gozadas por necessidade de serviço, paga em pecúnia. O pagamento de férias não gozadas por necessidade de serviço não está sujeito à incidência do imposto de renda. Quanto à legislação trazida pelo contribuinte, fulcral registrar que o 43 do CTN não discrimina hipótese alguma de isenção ou tributação, até porque a isenção deve ser concedida em lei ordinária específica. Por fim, a solução de ZIT 2 de 2008 trata da não incidência do IR sobre abono pecuniário de que trata 143 do CLT, que é matéria diversa desta tratada nos autos. No concerne às férias indenizadas, a questão se encontra pacificada no âmbito administrativo, em face da posição oficial da PGFN. Através da interpretação de tais autos, verifica-se que a Administração Tributária Federal passou a admitir como isentas o imposto de renda sobre verbas trabalhistas pagas quando da rescisão do contrato do trabalho, para indenizar férias não gozadas por necessidade de serviço. No caso do exame, houve rescisão do contrato de trabalho sem justa causa pelo empregador. A necessidade do serviço é elemento cuja existência deve-se presumir, uma vez que tal avaliação compete aqui na relação empregatícia, detém o poder diretivo. O empregado presta serviço com subordinação, ele cabendo decidir quando entra em férias. Essa decisão cabe ao empregador. Referida à presunção, entretanto, é de eficácia relativa, podendo ser elegida por prova em contrário. Assim, se o fisco pretende tributar os valores pagos a título de indenização por férias não gozadas, a ele incumbe o ônus de reunir provas capazes de afastar a presunção. Nessa linha de entendimento, não podem ser tidas como isentas as verbas referentes a férias proporcionais. É que, neste caso, o rompimento do contrato do trabalho se dá no curso do período aquisitivo, de modo que ainda não havia sido adquirido o direito ao gozo das férias, não se podendo cogitar do fator necessidade do serviço, como causa da frustração do direito trabalhista. Vale dizer, não se estabelece entre um e outro o liame de causa e efeito necessário ao reconhecimento da isenção. A mesma lógica se aplica à hipótese do rompimento de contrato de trabalho no curso do período concessivo. É que, nesse caso, o nexo de causalidade se estabelece entre a necessidade de serviço e a frustração do direito. Não se estabelece entre a necessidade de serviço e a frustração do direito, mas entre o rompimento do contrato. Por conseguinte, só se há de cogitar do fator necessidade de serviço para férias não concedidas após decurso do período concessivo.
portanto, não merecem prosperar as alegações do sujeito passivo, estando correto o lançamento feito pela autoridade fiscal. Em sede de recurso, segue sustentando seu direito à isenção do imposto sobre verba indenizada a título de férias não gozadas. Pois bem, partindo para o meu voto, vimos que no caso de análise estamos diante do recebimento de férias indenizadas. Questão essa que se encontra pacificada no âmbito administrativo em face de posição da PGFN. Vimos que houve rescisão do contrato de trabalho sem justa causa. Vimos que houve que a necessidade de serviço é um elemento cuja existência deve se presumir. Não consigo... aí eu coloquei tal presunção, ou seja, a presunção de que não havia a necessidade do serviço pode ser elidida, né, por via contrário. Eu não consegui identificar nos autos qualquer prova apresentada pelo fisco para sustentar que a necessidade do serviço não existiu. A DRJ afirma que não podem ser tidas como isentas as verbas referentes a férias proporcionais, pois o rompimento do contrato de trabalho se dá no curso do período aquisitivo, de modo que ainda não havia sido adquirido direito ao gozo das férias, nós podemos cogitar do fator necessidade. Ocorre que a presunção é justamente essa, que a necessidade do serviço se presume. O argumento de que estava no período aquisitivo concessivo não é motivo lógico para afastar a necessidade do serviço. O que a legislação e a jurisprudência trazem como racional é apenas o de que, quando temos férias indenizadas, não gozadas por contrato de trabalho rescindido sem justa causa, estamos diante da hipótese de isenção de imposto de renda. É justamente a hipótese do caso em comento. Ou seja, a DRJ desenvolveu um racional de período aquisitivo, período concessivo. Não há na legislação qualquer menção a essa distinção de período concessivo ou aquisitivo. Foi uma construção feita, ainda que racional, mas foi uma construção feita pela DRJ não pautada em legislação. E eu entendo que a presunção é justamente o que se aplica no caso, né? Que é uma presunção de que havia necessidade do serviço, teve um contrato de trabalho que foi cancelado, que foi finalizado, rescindido sem justa causa, e esse caso seria hipótese de isenção de imposto de renda. Então, por isso, eu dou provimento ao recurso voluntário, tá? Em que pese eu ter me alongado um pouco na questão, por uma questão apenas de discussão de direito mesmo, mas o valor do crédito tributário é bem pequeno. Pra vocês verem aqui, foi a diferença entre R$ 3.107 para R$ 2.928, ou seja, uma diferença de R$ 650, devidamente atualizada. Mas é só para colocar os senhores em mesa que é um crédito tributário muito pequeno. É como voto. Ok, doutora Cláudia pediu a palavra. Porque tem um monte de ato declaratório, eu acho que essa questão aí já nem da decisão... Aí eu fui entrar na IN 1500, que fez um apanhado desses atos declaratórios. Aí tem até aqui artigo 62, aí parágrafo 1º, eu acho que é essa situação. O disposto no caput, o caput eu vou ler, estão dispensados da retenção e da tributação na declaração os rendimentos de que tratam os atos declaratórios, tais como os recebidos a título de. Aí o parágrafo 1º fala aqui, o disposto no caput aplica-se aos valores convertidos em pecúnia de férias integrais ou proporcionais, de seu terço constitucional, no momento da extinção do contrato de trabalho, seja por rescisão, aposentadoria ou exoneração, por necessidade de serviço ou por conveniência do servidor ou empregado. Aí eu acho que até fecha, né? Acho que... O meu racional é esse. A DRJ foi falar em período concessivo e aquisitivo. Ela desenvolveu esse racional de período concessivo e aquisitivo. Mas eu acho que ainda nem tinha esse ato declaratório, nem a IN, né? Acho que bem antigo, né? Acho que tinha um outro que falava justamente isso. Os primeiros falavam, primeiro só para o servidor público, aí depois passou para geral, e agora
Eu vejo que tem esse que nem fala da necessidade de serviço. Obrigada, Cláudia. Ok, então podemos votar? Doutor Paulo, como vota? Com a relatora, Doutor Wesley? Com a relatora. Doutor Kleber? Sonho. Doutora Cláudia? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Me acompanha. Eu também acompanho. Então, acordam os membros do colegiado por unanimidade de voto em dar provimento ao recurso. Próximo item, 74, Roberto Ites Soeiro, da minha relatoria. Deixa eu abrir aqui. Preciso só expressar minha emoção que eu tenho quando o PC me segue também, me acompanha. Tá sem microfone, PC. eu tenho te acompanhado sempre, pelo menos nessa sessão, né? Mas quando eu dou provimento, Não. Bom, esse do Roberto é um lançamento de revisão interna de declarações de rendimentos anos calendário 2005 e 2006, que apurou ganhos de capital na alienação de bens e direitos, dedução indevida de dependentes, dedução indevida de despesas médicas, dedução indevida de despesas com instrução e omissão de rendimentos caracterizados por depósito bancário de origem não comprovada. Ele impugnou parcial o auto de infração. Ele não impugnou a dedução indevida de dependentes, despesas médicas e despesas com instrução. Então, permaneceu a questão do ganho de capital e a omissão de rendimentos, caracterizadas por depósitos. A decisão de primeira instância julgou parcialmente procedente e considerou comprovados 14.900 de transferências entre contas de mesma titularidade, 19.900 depositado no Citibank, referente à parcela recebida pela venda de imóvel, situado na rua Eli Costa, 1.915,68 depositado no Banco Sudameris, por se tratar de ressarcimento de custas processuais adiantadas pelo recorrente no processo que moveu contra aquela instituição bancária. Em sede de recurso, ele alega que vários documentos juntados ao processo foram desconsiderados como prova, que a não consideração de provas idôneas juntadas pelo recorrente vai contra o que preconiza o artigo 42, invoca o princípio do formalismo moderado, verdade material, que a fiscalização entendeu como rendimentos omissos a integralidade dos valores declarados pelo recorrente na DPF 2006, no calendário 2005, recebido de pessoas físicas no valor de 37.420, aí invoca a questão da bitributação, que o acórdão recorrido limita-se a decretar a impossibilidade de subtrair o valor global dos rendimentos, que os lucros ou dividendos, quando pagos ou acreditados pelas pessoas jurídicas, tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, são isentos do imposto de renda, que a análise da DIPJ da sociedade em questão demonstra que houve incidência de distribuição excedente e é um documento hábil para comprovar a questão dos depósitos. Que a parte da distribuição dos lucros, por serem de pouca expressão, circularam somente pela contabilidade da PJ, através da emissão de notas fiscais de serviços, sendo que o pagamento deu-se diretamente entre cliente e a pessoa física do sócio. Que cabe à fiscalização, se não convencida dos fundamentos apresentados pelo contribuinte, buscar aprofundar a origem dos rendimentos. Deixa eu ver. Junta comprovante de pagamento de custas judiciais que já tinham sido anexados. E basicamente é isso. E em relação à operação de ganho de capital, ele traz uma nova alegação em relação a ela, dizendo que ela seria isenta, pelo que estabelece a Lei 11.196. Essa alegação ele não tinha feito em sede de impugnação, tá? Então, o recurso é tempestivo, porém conheço dele apenas parcialmente, pois deixo de conhecer da alegação de que a operação tributada pelo ganho de capital seria isenta, porque não foi questionada em sede de impugnação. Por que ela seria isenta? Eu nem entrei no mérito, aqui ele fala. Mas ele no, em sede de impugnação, ele fala absolutamente nada de isenção. Ele quer comprovar lá a transação, apresenta documentos, mas em relação à isenção, ele nem alegou. Então, eu nem entrei
o mérito dessa isenção aqui que ele questiona. Se quiser, pode abrir lá a impugnação, que você não vai ver nada nesse sentido. Em relação ao mérito, o contribuinte devidamente intimado não comprovou a origem dos depósitos, né? Aí eu cito aqui a questão da legislação dos depósitos, súmula K 26, 32. Indo mais para frente, na página 6, lá no final. A autoridade julgadora de primeira instância analisou os documentos apresentados. Ele anexou à impugnação de PF, extratos bancários da pessoa física e jurídica, cópias de cheques, uma série de documentos, e a autoridade julgadora de primeira instância analisou esses documentos, mesmo após o prazo final da impugnação. E ele não trouxe nenhum documento comprobatório em sede de recurso voluntário, tá? Em relação aos rendimentos declarados não considerados, ele alega que do montante dos depósitos tinha que subtrair os rendimentos recebidos de pessoa física. Só que pelas provas acostadas aos autos, eu entendo que não restou comprovado que os rendimentos recebidos de pessoas físicas transitaram pelas contas bancárias que foram objeto do lançamento em questão. Então, eu estou entendendo que não há prova suficiente para essa dedução e não estou acatando essa alegação. Em relação à distribuição de lucros, que é a principal alegação dele, ele alega que ele é sócio dessa R. Soeira Assessoria Jurídica e que, conforme a declaração de imposto de renda, ele teria recebido 32.135 a título de lucros e dividendos no ano calendário lá. Só que analisando os extratos bancários, constata-se que vários dos depósitos considerados sem origem são, na verdade, oriundos da conta bancária de titularidade da empresa e que, conforme a legislação que cita, não, isso é a alegação dele, tá? Ele alega que esses lucros seriam isentos. Só que o que acontece? Ele não entrega nenhuma documentação que consiga identificar de forma individualizada cada distribuição de lucro que foi efetivada. Ele fala que só a DIPJ lá da pessoa jurídica é suficiente para comprovar a questão dos depósitos bancários. E aí eu entendo que não, tal qual a DRJ também entendeu, caberia a ele apresentar os comprovantes de transferência entre a pessoa jurídica e o recorrente e a contabilidade da empresa, né, a escrita contábil, de forma que a gente pudesse fazer uma conciliação de data e valor entre aqueles depósitos e aquela suposta distribuição de lucro que ele alega que teve. O fato dele simplesmente elencar uma declaração de imposto de renda da pessoa jurídica dizendo que teve lucro, não significa que aquele lucro foi distribuído naquela conta de depósito que foi fiscalizada. Então, por isso que eu entendo que ele não conseguiu fazer essa prova. Então, eu não estou acatando o argumento dele. Em relação a que parte dos depósitos lançados se refere ao ressarcimento de custas processuais, o próprio acórdão recorrido fez uma análise bastante criteriosa de todos esses documentos que ele alega e fez a dedução correta. E ele apresenta umas declarações de pessoas físicas para dizer que pagou as custas para elas e tudo. E aí a DRJ falou que as declarações apresentadas por si só não têm condições absolutas de comprovar a efetividade das operações. Deveriam estar lastreadas por elementos que comprovassem a efetiva transferência dos recursos para o notificado. E essa prova não foi feita, né? Então, não basta só apresentar a declaração dos clientes, eu acho que caberia uma prova um pouco mais contundente em relação a isso, então, da forma como a DRJ também trouxe. Então, eu voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo da matéria preclusa, e na parte conhecida, negar-lhe provimento. Esse é o meu voto. Alguém tem algum questionamento? Eu só fiquei na dúvida, Sheila, se a isenção seria uma matéria de ordem pública. Isenção, creio que não. Eu estou na dúvida, viu? Porque, até onde eu sei, ela é uma matéria possível de ser argumentada numa exceção de pré-executividade, por exemplo, que trata só matéria de ordem pública. Isenção, imunidade, enfim. Eu acho que eu vou abrir divergência nesse campo para eu acho matéria e não
e não dar provimento. Oi? Eu acho que não, sabe por quê? Porque demanda dilação probatória, não é caso de exceção de pré-executividade. Não, isenção de lei. Não precisa de dilação probatória. Se tem a lei e ocorreu o fato gerador, a isenção, no caso, se aplica àquele fato. Mas como é que você vai comprovar o fato? A não ser que seja documentalmente provado. Ele não anexa documento, ele só traz a alegação. A isenção decorrente de lei, é isso que eu estou falando. Não tem outra dilação probatória, no caso. A isenção, a imunidade. Sem analisar documento ou sem analisar prova. Uma prescrição e decadência, eu posso verificar. Não, analisar os documentos se analisa dos autos, não que precise, por exemplo, está falando de uma dilação probatória, né? Aí, no caso, eu entendi, Maurício, mas você analisa o que está nos autos, né? Os fatos geradores, a documentação que está nos autos, que não necessite dilação probatória. Isso é objeto de exceção de pré-executividade, por exemplo, que trata só matéria de ordem pública. Prescrição, decadência... Depois da sua do STJ, não é só matéria de ordem pública. Por isso que eu fiquei na dúvida, se a isenção não seria uma matéria de ordem pública. A doutora Cláudia pediu a palavra. Pode falar, doutora Cláudia. Aí eu quero falar dos rendimentos declarados. Aí eu não sei se querem continuar na discussão da isenção. A isenção, pode falar. Acho que não tem que ser conhecida, não. Aí quanto aos depósitos, porque não sei, né, o Paulo hoje falou que houve uma mudança mas eu entendo que os rendimentos declarados tributáveis, né, os rendimentos tributáveis declarados, cabe a exclusão desses rendimentos. A questão é que ele não apresentou nada desses rendimentos tributáveis declarados para que pudesse fazer um cotejo para saber se eles foram depositados nessa conta de depósito. Essa é a questão. Assim, pelo que eu tenho, assim, na minha cabeça, até na Câmara Superior tem esse entendimento de excluir, e aí, por conta desse posicionamento do CARF, as fiscalizações recentes já fazem isso. Quer dizer, agora eu não pego tanto processo novo, mas a fiscalização mudou até o procedimento para excluir os rendimentos declarados. Em fiscalização recente, você vê que eles têm esse procedimento, mesmo sem que haja essa vinculação, e a não ser que tenha uma reversão desse posicionamento, mas até a hora da Câmara Superior havia há uma divergência lá, porque tem conselheiro que entende que deve ser tributado, excluído tudo, inclusive isento, rendimentos isentos, mas o que prepondera é excluir só o rendimento tributável dos depósitos. A revisão de posição que eu falei é só com relação ao contribuinte só declara rendimento da atividade rural. Então, presume-se que todo depósito de origem não comprovado, é só isso. Essa questão que você colocou é uma questão de... eu só quis dizer que eu não sei, assim, que na minha cabeça o posicionamento era firme nesse sentido. Aí eu não sei, como eu não tenho estudado isso, eu não fiz uma pesquisa recente, mas assim, eu acho que ano passado, assim, da Câmara Superior do ano passado, falando em excluir dos depósitos os rendimentos tributáveis declarados. Eu não vejo, assim, base legal para isso, entendeu? Não. Eu só aplicaria isso com uma súmula CARF, que aí eu sou vinculado, entendeu? Eu também. E assim, a gente até tinha esse posicionamento na turma da Juliana. A Juliana sempre votava por excluir esses rendimentos, no caso do depósito. Só que é o que o João sempre falava e a gente sempre discutia. Para eu excluir esse rendimento, eu tenho que ter a prova de que esse rendimento de pessoa física transitou por aquela conta. Então, caberia a ele trazer a prova de que, isso aqui que eu recebi dessa pessoa física transitou pela minha conta, né? Está aqui nessa conta de depósito. E pela análise da DRJ e pelo que eu vi, realmente não tem prova disso, sabe? Então, eu não me sinto segura para excluir, né? O fiscal também não excluiu, né? Então, assim, no mínimo, se eu fosse excluir, eu votar por excluir, eu mandaria para a diligência para o fiscal analisar. É passar pelo crivo dele, né? É o que eu costumo pensar, assim, né?
E às vezes tem rendimentos de pessoa física lá que nem são os mesmos, né, do que foi levantado, então eu acho complicado. Ele alega que é lucro da pessoa jurídica, mas ele pode ter recebido pagamento de honorário, né, de pessoas físicas ali. E essa prova realmente fica complicada, né? Bom, meu voto vai ser nesse sentido. Eu entendo que eu não tenho que conhecer de uma alegação que ele sequer cogitou lá na impugnação, que é o caso da isenção. Ele tinha outros argumentos na impugnação que não eram esses. De qualquer forma, não seria isenta a verba, né? É uma questão só de divergência. De repente, votar pelas conclusões, né? Mas eu fiquei sabendo que se votar pelas conclusões tem que apresentar a declaração de voto? Pelo que andaram fazendo com o Maurício, sim. Mas no caso do Maurício, teve que apresentar a declaração de voto, ele teve que colocar lá dentro do corpo do voto dele, porque todo mundo votou pelas conclusões. Então eu estava confundindo. Eu posso votar pelas conclusões e não precisar, a depender das circunstâncias. O ideal que falaram lá no curso lá de PAF é que você apresente a declaração de voto para justificar o porquê que você está votando pelas conclusões. Não foi isso, doutor Maurício? Mas fica tranquilo. Não, eu vou abrir divergência porque eu penso que a matéria de ordem, a isenção, por exemplo, o que a gente estava conversando ali sobre a questão de uma possível exceção de pré-executividade. Ela tem que ser matéria de ordem pública e que não possua necessidade de dilação probatória. Então, eu fiquei muito na dúvida. Eu acho que a isenção, por exemplo, pode ser um caso de matéria de ordem pública. Eu vou abrir divergência. Ok. Então, eu vou colocar em votação. Então, Paulo, eu estou votando por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo a matéria preclusa, e na parte conhecida, negar-lhe provimento. Acompanho a relatora. Dr. Wesley. Eu vou abrir divergência para conhecer da matéria e negar provimento no que diz respeito à isenção. Ok. Não pelas conclusões, tá? Tá. Porque... Aí fica especificado o seu posicionamento, sim. Dr. Kleber? Relatora. Doutora Fernanda? Relatora. Doutora Cláudia? Quanto ao conhecimento, eu acompanho a relatora e, no mérito, eu abro divergência para dar provimento parcial para excluir os rendimentos tributáveis declarados pelo contribuinte. Ok. Doutora Letícia? Eu sigo o voto da doutora Cláudia. E doutor Maurício? Eu acompanho a relatora. Vamos lá, deixa eu redigir isso aqui. Acordo os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo da matéria preclusa. Vencido. Aí no final eu coloco, tá? E na parte conhecida, negar-lhe provimento. Agora eu tenho que colocar duas teses, né? Deixa eu ver como é que vai ficar. Acordo os membros do colegiado por maioria de votos em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo da matéria preclusa, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Vencidos os conselheiros Wesley Rocha, que votou por conhecer da matéria preclusa e negar provimento. Não, aí eu acho que não, acho que... E Cláudia?
Eu ia falar isso. Não, eu acho que aí não cabe, porque se ele já foi vencido no conhecimento, o mérito dele o está mérito no dele mérito entra. igual de todo mundo. Então, acho que Eu acho que também não é da matéria preclusa, porque parece que eu estou de matéria preclusa. Que não, bota. Resolvem. Vencidos os conselheiros Wesley Rocha, que votou por conhecer. Não, isso você pode botar lá na frente, né? Voto por maioria de votos, conhecer parcialmente. Eu coloquei. Conhecer parcialmente do recurso. Não conhecido. Vencido o conselheiro Wesley, que conhecia integralmente do recurso. No mérito, por maioria de votos, negar provimento. Vencidas conselheiras tais e tais que davam provimento parcial. Eu acho que conhecer integralmente do recurso não tem matéria de inconstitucionalidade, né? Não. Então acho isso que mesmo. É porque se tu quiser deixar que não conhecia da matéria preclusa, em razão de entender que fosse... Vou pedir licença um minutinho, tá bom? Volto já. Daria para ser, mas está muito extenso. E eu acho que a ideia da Cláudia fica mais... eu tô fazendo igual. E nem, assim, para não ficar assim, parece que o Wesley está conhecendo de matéria preclusa, você botar conhecer parcialmente, não conhecendo quanto à isenção pleiteada. Definir, não falar que é precluso, porque senão, né, parece que a gente tá... Ponto. É isso. E aí o voto conhece parcialmente só, que não conhece a matéria preclusa, segundo a relatora. Vencidas as conselheiras no mérito por maioria de votos, em negar-lhe provimento. Vencidas as conselheiras Cláudia e Letícia, que deram provimento parcial para excluir a base de cálculo os rendimentos tributáveis declarados na DIRPF, né? É de pessoa física? Recebidos de pessoa física, né? É isso? Não, rendimentos tributáveis. Rendimentos tributáveis declarados. Então, deixa eu ler aqui para ver como é que ficou. Bora lá. Acorda os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo a matéria preclusa. Vencido o conselheiro Wesley, que conheceu integralmente do recurso. No mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento. Vencidas as conselheiras Cláudia e Letícia, que deram provimento parcial para excluir da base de cálculo os rendimentos tributáveis declarados na DIRPF. Correto? Então tá, esse foi o item 74. O 75 é meu também, o último. Vou fazer igual a Fernanda. Esse processo também era da sessão passada. Deixa eu rememorar aqui. Apesar de eu ter lido já ontem. Esse Vicente foi uma omissão de rendimentos caracterizados por valores creditados em contas de depósito de investimento mantidos na instituição financeira, não tendo o contribuinte comprovado após ter sido regularmente intimado, com documentação abidônea, a origem dos recursos. Ele foi selecionado por declarar na DIRPF o recebimento de 18 mil, como recebimento da empresa Interpel, em contraposição ao elevado valor de 1.437.981, que foi diagnosticado na sua movimentação financeira. De acordo com o relatório do acordo de primeira instância, regularmente cientificado, o contribuinte apresentou a impugnação,
onde alega em síntese que a empresa Interpel utilizava-se de recursos disponibilizados pelo Banco Real na conta corrente poupança do autuado, como, por exemplo, o cheque especial para realizar pagamento de fornecedores da própria empresa, uma vez que os valores resgatados não geravam juros durante 10 dias. Porém, quando se ultrapassava esse prazo, os juros eram apurados e repassados para a sua conta, a fim de não gerar enriquecimento sem causa. Além do acima narrado, às vezes a sua conta era utilizada para a empresa do qual é sócio, quando a mesma estava impedida de movimentar sua conta corrente por falta de emissão de talonários de cheques. Em razão do exposto, os valores foram creditados em sua conta para que os mesmos fossem utilizados para pagamento de fornecedores da Interpel. A auditoria fiscal equivoca-se ao afirmar no demonstrativo, sem comprovação de origem, que as TEDs enviadas pela Interpel não identificam como beneficiário, já que por uma simples conferência entre os extratos dos comprovantes, comprova-se o contrário. Que a fiscalização desconsiderou os documentos juntados, pertinentes à quitação de um consórcio, do qual a empresa foi beneficiária, no importe de 259 mil. Traz o artigo 5º da Constituição, onde é assegurado os litigantes todos os meios e recursos inerentes à sua defesa. Requer que seja oficiado o Banco Real, na pessoa do seu gerente, para apresentar a microfilmagem das operações realizadas na conta de poupança e a desconsideração do auto de infração, mesmo que parcialmente, bem como as penalidades aplicadas. Apresentou recurso alegando, essas foram as alegações, eu coloquei essas alegações de impugnação, porque ele acrescentou umas coisas no recurso. Então, ele alega preliminar de nulidade do auto de infração, por ausência de justificativa dos motivos da autuação fiscal, que não estava na impugnação, que não existe omissão de rendimentos, pois restou demonstrado nos autos que a conta corrente foi utilizada pela empresa, que os valores foram creditados na conta corrente para pagamento de fornecedores da empresa, que a empresa Interpel estava passando por uma crise financeira, então ele utilizava-se da conta do recorrente, que todos os valores indicados pelo fisco não se referem a rendimentos auferidos pelo recorrente, que os efetivos rendimentos auferidos pelo recorrente são aqueles já declarados, que o fisco baseou-se em suposta omissão de receita, inexistindo outros elementos para autorizar a presunção, que a multa de ofício aplicada é indevida e arbitrária, pois não houve prática de ato ilícito por parte do recorrente, tem efeito confiscatório, também não está na impugnação. Ilegalidade da utilização da Selic aos créditos tributários, também não está na impugnação, que deve ser aplicado ao caso o princípio do indúbio pró-contribuinte, que também não está na impugnação. Então, em relação ao conhecimento, eu estou conhecendo parcialmente, pois deixo de conhecer das alegações constantes nos itens 3, que é a preliminar de linearidade, aplicação das multas de ofício, impossibilidade de aplicação da taxa Selic, da aplicação do princípio indúbio pró-contribuinte, esses que não foram questionados em sede de impugnação, quedando-se preclusas. Em relação ao mérito, eu cito aqui o termo de verificação fiscal, o contribuinte devidamente intimado não comprovou a origem dos depósitos bancários, e transcrevo parte do acórdão recorrido, que traz um breve relato do procedimento fiscal. Então, aqui ele fala que o contribuinte foi selecionado para fiscalização relativamente ao cumprimento de suas obrigações legais referentes ao imposto de renda no calendário 2007, por declarar na sua DRPF o recebimento de 18 mil como rendimento da Interpel, em contraposição ao valor elevado de 1.437.000 que foi diagnosticado na movimentação financeira. Tendo em vista a incompatibilidade entre a movimentação informada pela instituição financeira Secretaria da Receita Federal do Brasil e os rendimentos informados na declaração de ajuste anual, ele foi intimado a apresentar extratos bancários em papel e em meio magnético relativos à conta do Banco ABN Real, cuja movimentação financeira atingiu um montante lá de 1 milhão e pouco. Após várias vezes intimado, apenas em 25 de 5 de 2010 disponibilizou a ficha financeira da Interpel, discriminando os seus rendimentos mensais na qualidade de diretor da empresa, no ano calendário 2007, comprovante anual de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda retido na fonte, emitido pela Interpel,
da qual ele é sócio majoritário, possuindo 93% das cotas. Também foram apresentados os extratos bancários mensais da conta corrente do Banco Real. Analisando os extratos, verificou-se que havia diversos créditos cujos históricos eram resgate e poupança corrente, contudo o contribuinte apresentou apenas os extratos da conta corrente. Em estado a apresentar os extratos da poupança, somente no início de agosto eles foram apresentados, relativamente ao primeiro semestre do ano fiscalizado, sem qualquer documentação que comprovasse a origem e a natureza econômica dos créditos ocorridos nas contas citadas. A autoridade fiscal, então, esclareceu ao fiscalizado que a simples identificação e indicação dos remetentes dos recursos não comprova a natureza econômica dos créditos. De posse dos extratos bancários, a fiscalização procedeu à auditagem, excluindo os valores estornados e conciliados em contas bancárias de mesma titularidade do contribuinte, além daqueles cujo valor inferior ou igual a 1.000, cuja comprovação de sua origem ficou dispensada, em virtude da inexpressividade de seu somatório. Os créditos informados nesse montante, que está aqui, são vários valores, foram devidamente identificados pela fiscalização como sendo provenientes da Interpel. Porém, a origem financeira não foi identificada e comprovada. Em estado a apresentar cópias das páginas, inclusive as de abertura e de encerramento dos livros, nos quais estivessem escrituradas as transferências de numerário, esclarecer a natureza econômica dos créditos citados e de todos os demais depositados pela Interpel, notificado, ao invés de cumprir o que lhe foi exigido, responsabilizou o Banco Real pela sua demora em atender às diversas intimações, uma vez que essa instituição financeira não tinha ainda lhe disponibilizado os documentos. Informou também que as duas operações realizadas em sua conta bancária referiam-se à compra de 2 automóveis em nome da Interpel. Após inúmeras intimações sem que houvesse a comprovação da origem dos recursos, a autoridade consolidou em definitiva a planilha de créditos sujeitos à comprovação. O agente fiscal, ressalta o agente fiscal que o escopo da fiscalização abrangeu os créditos sem comprovação de origem. E aí, em resumo, ele foi intimado para contestar esse demonstrativo e não apresentou mais nenhuma documentação. Ressalta que a pessoa jurídica Interpel adotou como forma de tributação a tributação do lucro, a sistemática do lucro real, e apurou no ano calendário 2007 um prejuízo líquido de 29 milhões, sendo que já possui um saldo anterior de prejuízos acumulados de 6 milhões, portanto não houve lucros a serem distribuídos ao sócio. E esclarece que, de acordo com a legislação em vigor, cabia ao recorrente, durante a execução do procedimento fiscal, a apresentação da documentação idônea para comprovar esses depósitos. Então, assim, prosseguindo mais para frente, eu cito os dispositivos legais da questão dos depósitos. Entendo que o ônus da prova caberia ao contribuinte, né? Ele alega que inexiste omissão de rendimentos, mas ele não prova, por meio de documentação idônea, a questão dos depósitos. E aí, em relação eu cito aqui o acórdão recorrido, eu falo que, como já devidamente demonstrado pela fiscalização, esses depósitos, esses créditos não tiveram origem identificados e comprovados, e o acórdão recorrido assim se manifesta quanto às justificativas apresentadas, né? Nesse sentido, é necessário esclarecer que ao contribuinte foi oferecida análise do fisco com relação às informações por ele mesmo prestadas e a possibilidade de manifestar-se a respeito, comprovando a origem dos depósitos, créditos efetuados em sua conta corrente. Argumento impugnante que basta uma simples conferência entre os status bancários e os comprovantes de depósito para que seja comprovado ser sua conta informada naqueles documentos. Ainda que os documentos juntados são pertinentes à quitação de um consórcio da qual a empresa foi beneficiária através de sua conta, bem como a aquisição de um automóvel. Entretanto, como já devidamente demonstrado pela fiscalização, esses valores não foram identificados e comprovados. Em estado a apresentar cópias das páginas, inclusive da abertura e encerramento, ele também não apresentou, e ele culpa o Banco Real pela demora em atender as intimações,
Então, após diversas intimações, ele não justifica, não comprova por meio de documentação a abdônia. Então, portanto, na falta de provas, a DRJ negou provimento ao recurso e ele não trouxe aos autos na fase impugnatória qualquer documento ou fato novo capaz de modificar o presente lançamento pela infração de omissão de rendimentos. Então, pela análise dos autos, aqui a minha conclusão, verifica-se que o contribuinte não trouxe aos autos nenhum documento capaz de modificar a questão da omissão, nem em sede de impugnação, nem recurso, e eu nego provimento. Eu estou conhecendo parcialmente do recurso, não conhecendo das matérias preclusas, e no mérito eu estou negando o provimento. Esse é o meu voto. Acho que, embora ele possa ter utilizado a conta para a empresa, eu acho que caberia ele trazer comprovação, né, de que a conta foi usada, de que esses recursos voltaram, né. Então, assim, ele teve várias oportunidades de produzir essas provas e ele não o fez. Acho que essa questão também é justamente como ela coloca em alguns dos meus votos, e que o João também sempre fala, o Wesley até salientou hoje, a questão do princípio da identidade, né? Você não pode misturar, você não pode fazer a confusão jurídica da pessoa física com a entidade jurídica, porque você acaba tendo dificuldade mesmo em acabar assumindo um ônus, ainda que esteja de boa fé. Exatamente. Doutora Cláudia. Eu vi, na impugnação ele falou dessa quitação de consórcio da empresa, da aquisição de veículo, e isso ficou mostrado, saindo da conta para fazer esses pagamentos? No recurso ele nem toca no assunto dessa quitação. Não, ele fala só da Interpel, que foram esses tópicos que eu elenquei aqui. Ele nem fala negócio da quitação de veículo. Então, por isso que eu nem menciono. Não fala do consórcio, não. Se mostrasse saindo da conta dele para esses pagamentos da empresa. Ele nem mencionou, por isso que eu nem mencionei no meu recurso. Porque os argumentos de recurso dele foram só esses que eu coloquei aqui, e acrescentou outros que nada falavam desse consórcio aí, desse pagamento aí, que transitou pela conta dele. E nem trouxe também nenhum documento novo. Algum questionamento? Doutor Paulo? Acompanho. Doutor Wesley? Acompanho. Doutor Kleber, tem um cachorro aí agora? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho, relatora. Doutora Cláudia? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Também acompanho. Então, esse item item 75, Vicente Pedrosa. Acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo as matérias preclusas, e no mérito negar-lhe provimento. Próximo item da pauta ainda da manhã. Doutor Wesley. 76, Carlos Alberto Ferreira. Esse é o mesmo do 77, né? Sim, só abrir aqui que travou. Eu fui abrir na pasta T sem querer, tá aberto. Eu vou para o 76, final 2010, 14. Peraí, você vai, 2010, 14 é o 77, você vai para 76 ou 77? 2010, 14, tá, 2010, 14 é o 77. Eu vou para o final 41, que é o 76, tá bom? Ok. Eu fiz confusão aí. Recurso voluntário interposto por Carlos Alberto
Ferreira Pimentel, contra a julgamento, que decidiu parcialmente procedente a impugnação. O auto de infração refere-se a IR, ano e calendário 2009, exercício 2010, no qual se apurou a omissão de rendimentos recebidos de dependentes, deixando o contribuinte informar os valores devidos à tributação. Em seu recurso voluntário, o recorrente alega, em apertada síntese preliminar, que os valores já teriam sido objeto de cobrança de execução fiscal chancelada sobre o número X, e no mérito aduz que estaria impedido de enviar a declaração devida a uma vez que no período exigido estaria preso e que não teria tido comunicabilidade com o seu contador, estando assim sem condições de informar os valores devidos à receita, solicitando a remissão da dívida. Quanto a preliminar, passo ao voto, tá? Quanto a preliminar de que a exigência fiscal já teria sido objeto de execução fiscal, o recorrente juntou um mandado de citação da qual constam outros 2 processos administrativos, de anos calendários diversos do presente processo, conforme consta da folha número tal. No que diz respeito aos dependentes, o artigo 35 da Lei 9.250 determina quem, atendendo às condições legais, pode ser considerado dependente do contribuinte na declaração de imposto de renda pessoa física. Consoante o procedimento fiscal em questão, teria o contribuinte, relativamente ao ano calendário de 2009, deixado de submeter a tributação a rendimentos recebidos pelo dependente CPF número tal, de fonte pagadora, da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará, no valor de 13 mil. E alguma coisa. Em suas razões execuções, o recorrente alega que estaria preso, né? Não teria tido possibilidade de encaminhar. Ocorre que não existe previsão legal para deixar de informar o imposto de renda pessoa física em decorrência de prisão ou condicional penal. No processo administrativo fiscal, tal como no processo civil, o ônus da prova é do contribuinte. E ocorrendo aí o fato gerador, né, que eu vou acrescentar, o imposto deve ser mantido a exigência fiscal. Vou acrescentar isso aqui para dar uma... Assim, eu voto. As alegações desacompanhadas de provas idôneas não têm o condão de afastar a exigência fiscal. Voto conhecido como recurso voluntário e negar-lhe provimento. Tem algum questionamento? Doutor Paulo, como vota? Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Foi mal, acompanho. Doutora Cláudia? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Também acompanho. Também acompanho. Então, item 76, acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. 77. 77 é um pouquinho diferente, tá? O auto de infração refere-se ao IR, anos calendário 2006 e 2007, exercício 2007 e 2008, na qual foram glosados valores referentes a 4 deduções: dependentes, despesas médicas, despesas com instrução e previdência privada. No recurso voluntário, o recorrente alega somente que a exigência fiscal estaria prescrita, /decaída, deixando assim de impugnar as demais matérias. Passando ao voto na delimitação da lide, o recorrente renunciou ao direito de recorrer das matérias em questão, inicialmente com destacar que não existe prescrição em processo administrativo fiscal, segundo suas alegações, né? E sim os efeitos da decadência. Já no que diz respeito à decadência, o contribuinte foi intimado na presente notificação de lançamento em 11 de 3 de 2010, referente à exigência do ano calendário 2006/2007, estando, portanto, dentro do prazo quinquenal exigido pelo artigo 173 do CTN, não se aplicando o disposto no artigo 150, em razão de não ter as condições preenchidas, as condições legais preenchidas. Aí eu cito ali a questão do STJ, né, da interpretação do 150 e 173. Imposto de renda possui como fato gerador o último mês do ano calendário, sendo, portanto, aplicada a regra do 173. Então, eu nego o provimento ao recurso. Ok. Está negando o provimento.
Isso. Algum questionamento? Por que não aplica o 150, que não teve antecipação, é isso? Não. Ele falou que não Não teve. foi regulamento 1. Então é um 731. Não teve imposto na fonte? Ele não... Porque no outro processo tinha... Eu estou perguntando, assim, o outro processo eu consegui abrir, esse eu ainda não consegui abrir, não. No outro, Deixa eu ver aqui, doutora Cláudia. tinha um comprovante de rendimento. Esse eu estou tentando notificação abrir. de lançamento, na notificação ela fala se tem fonte lá no demonstrativo, né? Mas mesmo que for aplicar a regra do 150, ele não está... Não, de qualquer... Não, eu sei, é só porque você falou que no caso aqui não se aplica, é só para confirmar. De qualquer jeito, pelo 150 ou pelo... Sim. Deixa eu checar aqui. Eu acho até... Eu estou falando isso porque eu acho que ele era da Polícia Federal, então tinha imposto na fonte, né? Com certeza. Documentos comprobatórios outros. Ele botou tudo separado. Não, mas na notificação tem lá no demonstrativo de apuração do imposto. Mas esse foi auto de infração. Auto-infração? Que eu não abri o processo ainda também. Aí ele separou o auto de infração em um monte de pedacinhos. A capa. Eu tô abrindo um por um aqui para ver. Imposto. Eu posso botar aqui, de todo modo, em ambas as regras. Em ambas as regras são decadentes, certo? Faria decadente, pronto. Então pronto, é melhor. Pode ter até lá. Quaisquer das regras está decadente, então. De todo modo. Eu estou olhando aqui no auto de infração, está constando o imposto pago. Tem RF aqui. Então eu vou só tirar aqui e boto 11.499. E só para uma matéria, né? Sim. Porque para outras não teria... Por exemplo, despesa com instrução, despesas médicas, seria só com o dependente. Não entendi. Não, isso tudo, assim, não, porque a gente está falando só da contagem do prazo da decadência, né? Sim, mas eu não poderia aplicar a contagem da decadência para onde não tem retenção, né? Não, mas é uma contagem única do imposto de renda da pessoa física. Aí, se nesse ano o calendário ele teve retenção na fonte, pagou alguma coisa, seja para qualquer infração, vale o 31 de dezembro. Eu posso atrair para outras matérias? Tudo. O imposto de renda é um prazo só. É o famoso fato gerador complessivo, ele abarca todos os fatos ocorridos ao longo do ano calendário. Ele se aperfeiçoa em 31 de dezembro. Leva aquela consideração do independente da rúbrica lá, que a gente tem nas contribuições. Né? É que não tem nada a ver com contribuição. Contribuição, fato gerador é mensal. Aqui a gente está falando de fato gerador anual, entendeu? Não. Eu só quis dizer que leva em consideração uma interpretação semelhante que das rúbricas, que você, independente da rúbrica, ela trai a regra decadencial. Porque tem uma súmula CARF que diz, mesmo que seja para a contribuição em outra rúbrica, você atrai o mês todo lá. Não tem relação não, viu? Então, ok. Alguma dúvida mais? Doutor Paulo. Acompanhe. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutora Cláudia. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Também acompanha. Também acompanho. Então, item 77, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. Próximo item do Wesley também, 78, Luiz Paulo. Eu vou acrescentar aqui das ambas as regras e tirar aquela parte lá do 150. 78, Luiz Paulo.
O auto de infração diz respeito a glosas lançadas referente ao ano calendário de 2008, exercício 2009. De acordo com o contido na descrição dos fatos de enquadramento legal, o lançamento se dá em razão da notificação de lançamento que exige do contribuinte o recolhimento do valor decorrente das seguintes infrações: omissão de rendimentos do trabalho com vínculo ou sem vínculo empregatício, sujeitos à tabela progressiva no valor de 75 mil, recebidos pela Secretaria Municipal de Finanças, e 2, dedução indevida, né, de despesas médicas. Após a impugnação ser julgada parcialmente procedente, a contribuinte apresenta seu recurso voluntário ali nas citadas folhas, alegando o seguinte: que o recorrente é perito judicial e seus rendimentos nem sempre são depositados no mesmo ano que as guias judiciais emitidas, que não omitiu os rendimentos recebidos pelo município de São Paulo e indica a planilha de cálculo dos valores recebidos no exercício de 2010 até 2013, informando-os em sua declaração de imposto de renda pessoa física. Passando ao voto da delimitação ali, cumpre destacar que o contribuinte não recorreu de todas as matérias da presente notificação, deixando de contestar as glosas com despesas médicas e somente contestando a omissão de rendimentos recebidos pela pessoa jurídica. E aí, na omissão de rendimentos pessoa jurídica, o contribuinte não declarou os valores devidos e recebidos pelo município de São Paulo. O recorrente praticamente alega toda a sua defesa em planilha de valores percebidos no exercício de 2010 a 2013, e que seria perito judicial. Ocorre que, conforme se denota do processo administrativo fiscal, a atuação se dá em razão do ano calendário de 2008, exercício 2009, com 19 aqui. Assim, não há como acatar as argumentações da recorrente, pois tratam-se de exercícios diversos. Alega ainda que as guias judiciais são emitidas e depositadas em conta judicial em diferentes exercícios, que não da guia depositada. Ocorre que o imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda, ou da renda, conforme dispositivos abaixo citados, em especial do artigo 43 aí do CTN. Portanto, foi verificada a questão dos valores, né? E o beneficiário deve sempre declarar seus rendimentos no ano calendário, conforme cita a súmula 12 do CAF. Portanto, voto conhecido, recurso voluntário no mérito negar provimento. Ok, eu estava falando aqui sem eu ligar o microfone. Eu não vi. Alguém tem algum questionamento? Doutor Paulo? Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Peraí, não, minha internet está ruim. Peraí, eu estou com dúvida aqui. Omissão com base em DIRF, né? Aí ele nega, fala que ele era perito. Ele é perito, aí às vezes deposita, não recebe. Aí eu vi que a DRJ nem fez diligência, né? Me incomoda um pouco esses lançamentos, porque como é que ele vai fazer prova que não recebeu, né? É só com base em DIRF. Aí deixa eu ver aqui. Aí, Wesley, você está falando que... Olha, no mínimo, eu faria uma diligência, assim, né? Porque... Diligência seria para a fonte pagadora, né, para a unidade de origem, intimar a fonte pagadora, dizer de que são essa origem desses rendimentos em DIRF, detalhar, aí para poder o contribuinte ter ciência, porque o lançamento partiu de uma DIRF. A DRJ não fez uma diligência, só falou, a DIRF é comprobatório. Como é que ele vai fazer prova que ele não recebeu o que está na DIRF? É uma prova difícil, né? Ele explicou, eu sou perito, nem sempre, isso daí eles podem ter depositado, mas não é a hora que faz o pagamento para mim. Aí eu fico na dúvida, assim, exigir dele uma prova difícil, né? Ele ainda juntou aí uns documentos falando, eu recebi, tem coisa que foi depositada em 2008, mas eu só recebi em 2013.
Eu não entendi. Ele anexa uma planilha, pelo que eu vi aqui, em que ele indicaria quando que ele recebeu esses recursos, em que ele alega que eram recebidos em anos diferentes, né? Mas, deixa eu ver se eu entendi. Ele receberia 75 mil, foi pago assim, de maneira mitigada, é isso? Não acho que não tem nem a DIRF aí para a gente saber como é que foi isso, né? Acho que nem a DIRF não foi anexada, né? Também seria, se fizer uma diligência, é importante pedir para anexar isso. Anexar a DIRF, bem como intimar a fonte pagadora, esclarecer, para dar uma chance, né? Eu acho que ele produziu alguma prova. A não ser que o lançamento falou alguma coisa. Simplesmente lançou com base em DIRF. Ele alegou que recebeu de forma fracionada em outras competências. Isso. Ele fez uma prova, né? Então, ele teria supostamente declarado em DIRF o valor. Não foi declarado em DIRF. Não, o lançamento está com base em DIRF. A fonte pagadora falou para a Receita, eu paguei 75 mil para ele. Em 2008. Em 2008. Aí ele falou, isso daí não confere, não. Eu tô vendo que não foi com base no DIF, não. Aqui, ó, infração. Esse aqui eu tô lendo do... Deixa eu ver, não, esse aqui é a impugnação dele, tá? Não, desculpa. Não é o auto de infração. A notificação tá na folha 7. A notificação tá aqui, A despesa média que ele nem questiona. No recurso, não, né? Pelo que eu entendi, não. Então, olha, eu vou manter o voto, a não ser que eu queira fazer uma... Não, eu procurei uma diligência. Para a fonte pagadora informar o pagamento, isso? Confirmar para a unidade de origem, intimar a fonte pagadora, confirmar as informações prestadas em DIRF, bem como anexar documentação comprobatória dos pagamentos efetuados ao contribuinte. E aí depois ele ser cientificado e aí poder se defender. Bom, doutor Wesley, você vai manter o voto? O voto tem um equívoco. Ele está dizendo que foi apresentado o documento pertinente a outro período, entendeu? E não, ele está dizendo que não recebeu o rendimento naquele período, e sim nos demais períodos para os quais ele junta a planilha. Então, na verdade, ele até disse que já teria sido cobrado dele em processos judiciais, até ele falou, já estou sendo cobrado também por esse valor. Aí eu disse que não tem nada a ver, são períodos de exercícios diferentes. Não, isso eu acho que foi no outro processo, não? Acho que você colocou conta aqui, né? No voto você colocou, o contribuinte não declarou valores devidos e recebidos no município de São Paulo. O recorrente praticamente alega que toda a sua defesa em planilha de valores percebidos no exercício 2010 a 13, que seria período judicial. Ocorre que, conforme denota o processo administrativo fiscal, a autuação se dá no calendário 2008.
Assim, não há como acatar a argumentação da recorrente, pois trata-se de exercício diverso do autuado. Então, esse parágrafo aqui não está condizente, entendeu, com a defesa dele. Ele está alegando justamente que recebeu um exercício diverso. Isso. Ele falou assim, ó, a fonte pagadora informou para vocês em 2008, mas eu só recebi em 2010, 2011, isso daí foi o momento que a fonte pagadora fez o depósito judicial, mas que foi disponibilizado para mim, não foi na hora do depósito. Essa é a alegação. É possível isso, que a fonte pagadora pague e depois pague nos outros exercícios, inclusive 2010 a 2010, É possível. Lá de 2007. Eu não sei qual é, ele fala que é perito judicial, eu não sei se no momento lá é acionado pela justiça, aí manda lá a reclamada fazer um depósito, aí ele não recebe naquele momento, só na hora que finda o processo, não sei se isso pode acontecer. Mas aqui ele não tem esses documentos, ele só junta a planilha. Não caberia ele trazer aos autos a prova de que ele recebeu nessas datas? Eu acho que a gente tem que provar que ele recebeu, entendeu? Porque a gente está dizendo que ele recebeu com base em DIF, eu acho que é pertinente sim a diligência. A gente não sabe nem, ele não sabe nem se foi mensal isso, se foi um pagamento único, nem a gente pode comparar com os documentos que ele apresentou. Uhum. Confesso que... Ele tem uns documentos aqui de levantamento judicial aqui, que ele anexa, junto ao recurso. Tem vários. Isso ele trouxe. Ele trouxe. Mas o que ele trabalha para a municipalidade, eu não tenho dúvidas. Eu acho assim, o lançamento só está com base na DIRF. Ele fala, eu não recebi isso. Aí a DRJ fala, não, a DIRF tem... Tem fé pública e tem, sei lá, tem, ela é produzida por um não é assim, é um indício que ela... Aí o contribuinte vai, não recebi, como é que ele vai fazer essa prova? Acho que tem que dar uma chance para a fonte pagadora explicar e ele se defender. Eu acho que não custa fazer a diligência, né? Prejuízo não vai ter. A sua proposta era fazer uma diligência para que a unidade preparadora intime a fonte pagadora, confirmar, ratificar as informações prestadas em DIRF, montando documentação comprobatória desses pagamentos e, posteriormente, cientificar o contribuinte. Tá, então vou alterar meu voto aí com a sugestão da Cláudia. Muito bem pontuado. Agradeço as considerações. Tinha entendido que realmente ele tinha entregado planilhas diversas, de exercícios diversos. Recebi em tal período. Não tinha acatado ela, doutor Paulo. Então, acho que não fica uma incongruência do voto. E eu vou alterar, então, para poder fazer a diligência e para que seja intimada a fonte pagadora e informasse no ano calendário de 2008, restou comprovado o pagamento, algum pagamento, no caso, né? Não sei se especifica ou não. Se ela confirma o que ela informou em DIRF, anexando a documentação comprobatória. é o ano calendário? 2008? Não, deixa eu ver. Deixa eu só confirmar. Ano calendário 2008, exercício 2009. Segundo calendário 2008. Ok. Então, doutor Paulo, pela diligência. Acompanho.
Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutora Cláudia. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Também acompanho. Também acompanho. Então, deixa eu ver. Resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o julgamento em diligência para que a unidade preparadora intime a fonte pagadora a ratificar as informações prestadas na DIF do ano calendário 2008, anexando documentação comprobatória destes pagamentos, e após isso cientificar o contribuinte para querendo se manifestar. Certo? Então, esse foi o item 78. Agora nós vamos para o 79 do Kleber. Terezinha. Esse Terezinha aqui é não conhecimento do recurso, na realidade ela recebeu rendimentos acumulados e declarou o imposto de renda dela, fez a declaração, e uma SRL foi emitida, solicitação de retificação, que depois ela entrou, ela se defendeu e foi totalmente atendida. Então, o que ela está, a BRJ não conheceu da impugnação, porque o pedido dela na SRL foi totalmente atendido. O que ela está querendo é a restituição do valor que ela declarou não como rendimentos acumulados, gerou aquele imposto, e ela está requerendo o valor, só que a questão da SRL do lançamento foi totalmente atendido, né? O valor de 5 mil de previdência e 33 mil de imposto, ela comprovou, a solicitação de retificação do lançamento foi cancelada. Então, a DRJ decidiu por não conhecer do recurso, por motivo de, portanto, não há como acolher do pleito da interessada, pois não há uma cobrança indevida de IRPF-fonte a ser discutido no presente processo. Os fatos oriundos do lançamento já foram devidamente tratados na solicitação de retificação do lançamento, cancelando-se a notificação. Então, no recurso voluntário, ela insiste novamente, né? Requer que essa egrégia de delegacia rever os motivos que porventura impugnaram os valores tão caros a nossa assalariada, diz que a alíquota aplicada incidiu sobre juros de mora, pagamento, advocatício, sobre demais verbas de natureza compensatória trabalhista. No final, aqui no meu voto, eu concluo que isso aí, que ela devia ser feito via retificação de declaração, né? E não aqui mediante, porque não há litígio a ser discutido aqui. E tudo foi atendido quando ela fez a solicitação de retificação do lançamento. Então, eu voto por não conhecer do recurso. Só um minutinho. Estava aqui vendo se meu marido lembrou de buscar as meninas na escola. Eu li o voto. Tem algum questionamento? Doutor Paulo, como vota? Acompanho. Doutor Wesley? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Cláudia? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. O Maurício? Também acompanho. Eu também acompanho. Então, o item 79 da Terezinha acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos e não conhecer do recurso. 80, do Dr. Wesley Antônio Luiz. O auto de fração se refere a imposto de renda, né, ano calendário 2004, exercício 2005, no qual se apurou reduções indevidas em sua DIRPF, referente a livro caixa, nas quais foram glosados pela fiscalização. A decisão de primeira instância, de folhas 33/36, entendeu por julgado improcedente a impugnação, a razão de que o livro caixa apresentado não estaria devidamente escriturado. Em seu recurso voluntário, de folha 43, os seguintes: o recorrente alega que as deduções realizadas são devidas e junta cópia de diversos documentos indicando as despesas havidas no presente período autuado. Da dedução do livro caixa, passando ao voto.
Alega o recorrente que presta serviço de contabilidade, sendo profissional autônomo que pretende valer-se de dedução de livro-caixa apresentado. Cumpre destacar que o total dos valores arrecadados pelos serviços prestados pelo contribuinte deve ser oferecido com o rendimento tributável, a teor do dispositivo do artigo 8º da Lei 7.713 e artigo 45 do Regimento de 99, à época dos fatos geradores. Com isso, todas as deduções realizadas podem ser objetos de verificação pela Receita. Cito o artigo 8º, que mensura ali que as despesas escrituradas no livro-caixa previstas no inciso 1 e 2 da Lei 9.250, no seu artigo 8º ali, no caso de trabalhador não assalariado, inclusive os leiloeiros e dos titulares de serviços notariais e de registro, pode ser deduzida, tá? Relativas a elas. Cito também o artigo 75 das despesas escrituradas no livro-caixa e, enfim, a glosa do livro-caixa, conforme a descrição da acusação se deu pelo seguinte, informando os valores ali. Eu cito descrição do enquadramento legal. Nas e-folhas e 117 seguintes, o recorrente apresenta seu livro-caixa, bem como demais documentos informados. Em sede de recurso voluntário, o contribuinte trouxe comprovantes de pagamento de seus colaboradores, Adriano, Tereza, Andréia, Paulo, Juliane, uma série de nomes ali, bem como o pagamento de FGTS das contribuições para a Previdência Social de sua titularidade. Ocorre que na folha 150 são informados outros colaboradores, tornando assim confusas e contraditórias as informações do livro-caixa, bem como dos recibos de pagamentos dos salários apresentados. Aí eu colei uma tela aí, que ele descreve no livro-caixa o nome dos colaboradores. Por óbvio, tais parcelas não são consideradas renda, enquanto acréscimo patrimonial, não podendo ser objeto de incidência no imposto de renda. Enquanto profissional liberal, atuante como advogado, aqui como contador, no caso, tais despesas, sem qualquer dúvida, são totalmente necessárias à percepção de suas receitas e à consequente manutenção da fonte produtora. O contribuinte, como bem dito aí, pode deduzir os pagamentos a terceiros sem vínculo empregatício, desde que caracterize despesa de custeio necessária à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora. Por sua vez, o inciso 1 do mesmo artigo dispõe que pode ser deduzida a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, assim como os encargos trabalhistas e previdenciários. Esse inciso tem por escopo a dedução dos empregados regularmente registrados. O caso das provas, no meu entender, não estão completas, ou remetem de forma discriminada aos contidos em registro de livro-caixa de forma adequada. Qualquer dedução da base de cálculo do imposto pretendido pelo contribuinte deve ser comprovado mediante documentação hábil e idônea, como também demonstrar que o dispêndio se enquadra no conceito de despesa dedutível estabelecido na legislação vigente. Não teria ali o contribuinte o registro formal do livro-caixa, né? Na busca da verdade material, eu cito ali que a questão da prova e processo administrativo fiscal é ônus do contribuinte, por isso, voto conhecer do curso voluntário para negar-lhe provimento. É uma questão bem de prova, e tem várias provas que ele colocou, viu? Eu estou não acatando igual a decisão de primeira instância. Eu vou passar a palavra então, ao doutor Paulo e depois à doutora Cláudia. Paulo, liga o microfone. O lançamento, ele trata de glosa de dedução indevida de livro-caixa, mas não foi glosado pelo fato de não comprovação de despesa, foi pelo fato de o contribuinte não ter supostamente declarado rendimentos da atividade autônoma. Isso é o parâmetro de malha para notificações de lançamento, comumente isso aparece para julgamento em DRJ, e o que eu faço quando julgo esses processos? Eu verifico se ele tem ou não tem rendimento da atividade profissional autônoma. A notificação de lançamento passou ao largo disso e questionou que ele não juntou prova das despesas. Ora, ele não foi lançado por não ter provado as despesas, entendeu? Não deveria ter trazido essas provas mesmo. Ele tinha que ter trazido provas de que ele recebeu o rendimento da atividade autônoma, que ele declarou lá na DIRPF dele, que está na folha 7, ele declarou o quê? Diversas fontes, honorários contábeis.
valor cento e tantos mil. E elencou lá despesa de livro caixa, todas elas em dezembro de cento e tantos mil. Essas despesas aqui não foram glosadas por elas especificamente, foi pelo fato dele não ter provado que tinha rendimento que autorizasse essa dedução. Então, eu acho que a gente não pode manter o lançamento por esse fundamento aqui, entendeu? Eventualmente, não sei se isso aqui é caso de nulidade por não ter apreciado o fundamento da defesa, entendeu? Que é ter ou não ter rendimento da atividade, da atividade autônoma. E assim, a gente apreciar isso aqui em primeira mão, não sei se é pertinente. Cláudia. Exatamente isso que eu ia falar, que o lançamento foi fala que ele só declarou rendimento de pessoa jurídica com vínculo. Aí a DRJ não fala nada sobre isso, fala que o contribuinte informou ter auferido rendimentos pelos serviços prestados a pessoas jurídicas diversas, sem vínculo empregatício, então, e apresentou cópia do livro caixa, porém não juntou os comprovantes. Então, ela inovou na fundamentação, né? Acho que eu iria... E não falou nada quanto à natureza do rendimento. E ele pede recurso, essa nulidade? Não, mas de qualquer jeito, eu acho que a gente aqui, a DRJ falou, você não me apresentou comprovante do livro caixa. Aí ele vem e apresenta, eu fazer essa avaliação agora, sim, a gente, né? Uhum. Eu vou falar, não, esse livro caixa está mal escriturado, eu não vou aceitar. Cerceamento total de defesa dele, né? Porque a fiscalização não falou que era falta de livro caixa, porque senão ele poderia ter submetido o livro caixa à DRJ. Mas como não houve essa exigência, ela só falou, eu sou autônomo, tenho várias fontes pagadoras, e isso não foi afastado. Então, eu daria provimento... O que está na descrição dos fatos de enquadramento legal é o contribuinte ter declarado apenas os rendimentos recebidos de pessoas jurídicas com vínculo empregatício. Pois esse foi 123 informado a título de livro caixa, indevidamente. Tá Aí vem a DRJ, não fala isso, a DRJ inova e fala, não comprovou as deduções. Então, a DRJ inovou na fundamentação para manutenção da glosa, né? Então, eu daria provimento. Você anularia a decisão de primeira instância? Não, anularia não, daria provimento e dizer, quanto a rendimento, na folha 12 ele apresenta um monte de fontes pagadoras, as fontes pagadoras dele, então ele não pode ter vínculo com essas fontes pagadoras todas. Na declaração dele está descrito lá como recebido de diversas pessoas físicas, ele botou tudo num item só, rendimento de pessoa jurídica, e então até o lançamento está mal feito, porque não há nenhuma evidência que ele só declarou rendimento de pessoa jurídica. Então daria provimento para cancelar, seja pela decisão da DRJ, seja pelo próprio lançamento, não está bem fundamentado. Eu posso entender que a DRJ superou a questão dos rendimentos e colocou um fato novo. Porque o rendimento ele provou, ele juntou o livro caixa, e do livro caixa que ele apresentou, a única objeção que foi apontada é não ter apresentado a prova das despesas. Essa objeção não é pertinente, entendeu? Eu acho que ela superou a questão dos rendimentos terem de vínculo, tanto que ela não faz nenhuma objeção, ela bota a frase no voto, para mim está superado. Eu acho que sim, eu concordo. Então, Wesley. Eu vou manter o voto, presidente. Vai manter? Eu não abro divergência, isso. Tá. Dessa vez eu não vou pelo espírito do colegiado. Então, vamos votar, então? Vamos. Eu abro divergência para dar provimento e por entender que não houve exigência de comprovação das despesas escrituradas em livro caixa, e sim da natureza dos rendimentos declarados em DIPJ, DIPF, né? Ok. E que essa questão foi superada pela decisão de piso, que não apontou objeção alguma aos rendimentos que ele declarou e que ele comprovou no livro caixa.
Ok. Doutor Kleber. Acompanha a divergência. Doutora Fernanda. Divergência. Doutora Cláudia. Divergência. Doutora Letícia. Eu acompanho a divergência e agradecendo pela expansão da minha cognição acerca dessa construção desse processo, que eu entendo que foi justo dessa forma. Doutor Maurício. Eu vou com a divergência também. Também vou com a divergência. Então, acordo aos membros do colegiado, com maioria de votos, em dar provimento ao recurso. Vencido, conselheira Wesley, Rocha, relator, que negou provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor. Posso fazer, é tranquilo para mim. Obrigada, PC. Designado para redigir o... então, item 81, acordo aos membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso. 80, hein, Sheila? Oi? Esse eu acho que é 80. Oh, peraí. Eu tô botando 81 é seu. É 80. Obrigada. Cansada já. 80. Acordo aos membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso. Vencido o conselheiro Wesley Rocha, que negou o provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor, o conselheiro Paulo César Macedo Pessoa. Faltam 2 minutos para 6. Estou bem cansada. E é grande esse 81, Sheila. Eu ia deixarmos para... Paremos, né? Vou interromper a gravação, então. A gente vai ter que dar um gás, né? Só um pouquinho.